Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento. E essa aqui é uma segunda parte de uma sexta aula de um curso de Psicologia e Educação, onde a gente está falando um pouco em relação à contribuição da psicologia para entender em relação a processos de desenvolvimento, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre esse cara aqui chamado de Henri Vallon, tá? E a sua teoria psicogenética e a sua contribuição em relação ao desenvolvimento humano focado dentro das emoções, ok? O Henri Vallon, ou o Henri Paul Hensittel, Hiatzito, não sei falar o nome dele, tá, gente? O Henri Vallon, vamos chamar só de Vallon, tá? Ele foi um filósofo, médico, psicólogo e político, tá? A principal teoria que ele desenvolveu, né, foi baseada em relação à pergunta sobre como as pessoas se formam, ok? E essa teoria, né, que ele propôs foi uma crítica muito forte ali em relação ao modelo mais cognitivo e comportamental, né, que tinha uma perspectiva mais biologizante em relação aos processos de desenvolvimento, tá? E para isso ele vai se empenhar ali dentro de uma abordagem mais dialética, né, que é uma abordagem que ela vai tentar se comunicar em relação a esses modelos, né, de funcionamento em relação aos indivíduos para poder criar uma nova perspectiva, né, que ele vai contribuir a partir das suas reflexões, tá? Então, essa dialética é justamente um diálogo que vai acontecer entre diferentes perspectivas para poder construir um determinado tipo de conhecimento. Nesse caso aqui, um conhecimento em relação aos processos de desenvolvimento humano, tá? O Vallon, né, ele acaba sendo uma pessoa muito influenciada em relação ao marxismo que estava ganhando uma força muito grande na época, tá? Então, o Marx, para quem não conhece, né, o Karl Marx, ele foi um filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista e revolucionário socialista, tá? A principal contribuição do Marx, que acaba influenciando também o Vallon, né, é basicamente a sua ênfase centrada ali no ser social, tá? Que é justamente uma tentativa de compreender, né, o contexto social, a cultura, a questão econômica, né, e como essas questões conseguem afetar as manifestações individuais dos sujeitos e também as manifestações coletivas do ponto de vista social, tá? E a principal contribuição do Marx em relação aos pensamentos do Vallon é justamente entender que o ser humano é um ser que ele é influenciado por essas questões sociais, culturais, econômicas e históricas, tá? O que vai fazer justamente que a gente chegue na conclusão, né, de que o ser humano é um ser sócio-histórico. A gente não consegue pensar somente do ponto de vista biológico, né? A gente também precisa levar em consideração o contexto social e histórico no qual essa pessoa está envolvida para a gente poder pensar em relação a processos de desenvolvimento, ok? E aí o Vallon ele vai dizer então, né, dentro dessa perspectiva dialética, que a cognição e o comportamento eles são importantes, ok? Mas as emoções e a motricidade também são muito importantes, ok? E ele vai considerar também, dentro dessa perspectiva, a importância desse fator sócio-histórico na formação do ser humano, ok? Então, a conclusão que chega, né, a partir dessa perspectiva integrativa, né, do marxismo, né, do socialismo, de uma perspectiva relacionada ao desenvolvimento, é que o desenvolvimento das habilidades cognitivas vão ser influenciados em relação aos afetos, né, do sujeito e também pelo seu contexto sócio-histórico, tá? O ambiente, o local, a relação que as pessoas têm vai afetar em relação aos afetos que essa pessoa tem e que também vai influenciar em relação ao seu desenvolvimento cognitivo, certo? E aí, né, ele vai propor o que ele vai chamar de uma aprendizagem dialética, que é os sujeitos, né, eles estão expostos em relação a determinadas contradições, né, e essas contradições vão provocar diversas transformações em relação à compreensão de si mesmo e também do mundo, tá? Então, o sujeito ele vai aprender justamente a partir dessas contradições, né, e dessas transformações que vão acontecer. Ora, em um determinado momento, né, esse sujeito ele vai estar sendo guiado em relação à sua cognição, né, tá pensando em relação ao funcionamento de pensamentos mais complexos, lógicos, formais, tá? E por outros momentos, né, ele vai estar sendo influenciado em relação à sua afetividade, em relação às suas emoções, tá? Isso vai ser uma balança, né, que vai transitar, que vai trazer essas compreensões, né, da realidade a partir dessas contradições, né, que vai tender para um lado ou para o outro, ok? E basicamente, né, conflitos internos, lembra muito em relação à perspectiva do Piaget, em relação a conflitos cognitivos, né? Esses conflitos internos, né, eles vão impulsionar esse indivíduo justamente para essas transformações subjetivas e também algumas perspectivas sociais também, ok? Então isso vai ser chamado justamente de aprendizagem dialética, justamente porque o indivíduo, né, ele vai estar sendo exposto a diferentes perspectivas de conhecimento, diferentes tendências comportamentais, né, por exemplo, um momento mais racional e um momento mais afetivo, né, e isso vai trazer novas reflexões em relação ao funcionamento de si mesmo em relação ao funcionamento do mundo, ok? E aí, né, o Vallon, né, ele vai fazer uma contradição, né, uma perspectiva contrária ali em relação,
né, ao aprendizagem da perspectiva do behaviorismo, tá? Que vai basicamente descrever, né, que o aprendizagem seria uma mudança de comportamento, né, em resposta ali aos estímulos do ambiente, tá? Essas mudanças de comportamento vão estar associadas a processos de condicionamento, tá? Então o indivíduo ele é reforçado, né? Ele é colocado numa situação ali onde ele vai fazer uma assimilação em relação a determinados estímulos e determinadas respostas, ou, né, quando ele aprende um novo tipo de conhecimento, então ele vai ter uma extinção de um determinado comportamento ou conhecimento, né, para poder adquirir um novo tipo de comportamento ou conhecimento, tá? Por exemplo, né, as crianças que estão aprendendo a escrever, né, elas não sabem diferenciar, né, entre a letra G ou J, tá? Dentro da perspectiva do behaviorismo, né, a criança, né, ela vai extinguir um determinado comportamento. Então, por exemplo, ela escrevia gente com J, tá? Ela vai extinguir esse comportamento, né, e ela vai adquirir um novo conhecimento a partir dos processos de reforçamento que ela vai adquirir dentro da escola. Então, a professora vai ensinar, né, de que gente, na verdade, se escreve com G, né, e ela vai ser exposta a processos, né, de reforçamento, de punição, às vezes, né, e isso vai adquirir um novo tipo de conhecimento em relação a qual letra ele vai utilizar para determinadas palavras, tá? O Piaget ele é contrário a isso, né? Então ele vai dizer basicamente que esse tipo de aprendizagem ele pode até acontecer, mas ele não é uma forma interessante da gente explicar como que as pessoas aprendem, tá? Basicamente ele vai propor uma nova forma que vai ser chamada de aprendizagem integrativa, no qual a criança basicamente ela vai transformar o seu conhecimento a partir da integração de novas estruturas de pensar. Não significa que uma estrutura antiga, né, ela vai ser extinta, simplesmente, né, essa estrutura ela vai ser reformulada, né, de uma forma integrativa, no qual o conhecimento ele não deixa de existir, mas ele vai ser repensado, né, ou ele vai ter novas formas de ativação ou caminhos para ele poder ser ativado, né, a partir justamente dessa perspectiva integrativa. Então, a criança ela não deixa, né, de ter esse conhecimento numa perspectiva cognitiva de que ela escreveu em algum momento gente com J, tá? Mas ela vai integrar, né, o conhecimento a partir do feedback que ela vai receber, por exemplo, da professora, né, de que gente se escreve com G, né, e ela vai integrar esse conhecimento de que G, né, é utilizado nessa palavra, né, de uma forma integrativa, no qual ela vai começar a generalizar esse conhecimento de uma forma integrativa, ok? E isso também vai ser muito influenciado em relação aos afetos dessa criança, tá? Então, se ela é estimulada em relação a essa aprendizagem de uma forma mais aversiva, isso vai prejudicar o conhecimento dela, né, a forma que ela vai adquirir esse conhecimento, ou, né, se ela for influenciada de uma forma mais positiva, isso também vai trazer alguns benefícios, tá? Então, o afeto entra também aqui com uma variável que vai influenciar em relação a esses processos de aprendizagem, tá? O Piaget, o Vallon, né, também vai falar em relação ao que ele vai chamar de campos funcionais, tá? Um desses campos funcionais que vão estar associados em relação ao funcionamento, desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças, né, ele vai chamar de campo funcional do movimento, no qual ele vai dividir em duas partes, no qual o movimento ele vai ter uma função, né, para esse processo de desenvolvimento que é instrumental, tá? Então o movimento ele vai ser utilizado para poder realizar uma determinada tarefa, atividade ou alcançar um determinado objetivo, como também, né, o movimento vai ter uma função, né, que vai ser mais expressiva, no qual, né, ele pode justamente fazer uma função comunicativa, justamente visando uma interação social, tá? Então, por exemplo, a criança ela começa a chorar, tá? Então esse movimento em relação ao choro, ou melhor, né, o choro é uma expressão mais emocional, né? Vou pensar em um outro exemplo. Então a criança ela estende o braço para poder pegar um determinado brinquedo, né? E ela faz, né, um movimento de pinça, né? Então a mãe entende que esse movimento é justamente porque a criança tem intenção de querer pegar aquele brinquedo para poder brincar com ela, tá? Então esse aqui é um movimento expressivo que tem, né, uma capacidade de comunicativa aqui e vai estar associado em relação a como que a criança vai aprender, como que ela pode alcançar aquele objeto, né, como que ela pode interagir com as outras pessoas também, ok? O outro campo funcional seria a afetividade, no qual, né, a criança ela vai desenvolver a sua identidade por meio das emoções, tá? Então as emoções ela tem uma função de funcionamento dos indivíduos, no qual o Vallon ele vai se atentar, né, e vai dar uma grande importância, tá? Então, por exemplo, a questão do choro, né? Então, o choro ele vai ter uma funcionalidade, né, que vai estar associada em relação a como que esse indivíduo vai se relacionar com os outros e também como que ele vai perceber a si mesmo, tá? Então essa afetividade ela entra aqui dentro dessa perspectiva relacionada ao funcionamento e ao desenvolvimento dos sujeitos com uma perspectiva forte que vai influenciar esses processos, ok? E também tem a inteligência, né, no qual, né, a função dela justamente seria fazer com que a pessoa tenha a capacidade de ter um raciocínio mais simbólico, né, pensando em questões, né, de linguagem, por exemplo, ou
questões mais abstratas, né, de compreensão do mundo de uma perspectiva mais abstrata, né, como por exemplo o entendimento e a compreensão em relação a metáforas, tá? E esses três campos funcionais, eles vão estar conectados, né, interligados ali em relação ao que ele vai chamar de campo funcional da pessoa, tá? Que é um campo funcional mais genérico, no qual esse campo ele vai estar associado justamente à capacidade, né, ou a uma funcionalidade ali de coordenar e integrar os demais campos, construindo, né, de uma forma consistente ali a percepção da pessoa em relação a si mesmo e em relação à sua própria identidade, tá? A gente, em aulas anteriores, falou em relação à construção do self, né? Então, essa pessoa aqui seria um self que vai coordenar em relação a diferentes perspectivas desses campos funcionais para que a pessoa ela consiga construir em relação à sua própria identidade, tá? E aí, né, o Vallon também, né, semelhantemente ao Piaget, ele também vai propor diferentes fases do desenvolvimento, tá? Que são bem parecidas ali também em relação ao que o Piaget vai falar, porém ele vai trazer uma nova perspectiva aqui que é, tá? Primeiro, a influência da emoção, tá? Então vai ter momentos onde a emoção ela vai prevalecer dentro de uma fase de desenvolvimento, tá? E justamente também que algumas fases, né, elas vão se sobrepor em relação às outras, né? No Piaget a gente estava vendo fases muito bem definidas em relação ao momento onde que a gente tem uma ruptura de um determinado tipo de característica ou comportamento associado àquela fase de desenvolvimento. Aqui, né, a gente vai ter perspectivas que vão meio que se sobressair em alguns momentos, tá? A primeira fase de desenvolvimento que o Vallon vai falar, né, é chamada de impulsivo emocional, né, que é justamente ali do 0 aos 12 meses de idade, ou seja, do 0 a 1 ano de idade, tá? Onde essa fase ela vai ter uma predominância muito grande em relação a expressões emocionais e também dessa movimentação motora, tá? Então a gente está falando de um bebê que vai ter muita impulsividade, né, vai ter comportamentos relacionados à exploração. Ele vai ter uma coordenação motora extremamente rudimentar, então ele vai ter aquela característica do bebê que é completamente desajeitada, tá? E o comportamento dele vai ser muito influenciado, né? Também vai influenciar de uma perspectiva comunicativa em relação ao que vai ser chamado de feedback emocional, tá? Então a criança chora, né? A criança entende que ela está querendo se comunicar ou que ela quer alguma determinada coisa, tá? E também a resposta da mãe também vai influenciar em relação a como que o bebê vai entender aquele determinado comportamento e vai construir algumas perspectivas de conhecimento. Mas aqui é muito rudimentar, tá? E vai estar muito influenciado em relação a essas expressões emocionais mais rudimentares e também essa movimentação motora, tá? Que vai ser também extremamente rudimentar, ok? Depois disso, né, na verdade, concomitantemente a isso, a gente vai ter uma fase chamada de sensório motor e também de estágio projetivo, no qual essa criança, né, ela também vai ter os seus primeiros passos ali para poder desenvolver a sua inteligência. O Vallon ele vai fazer uma separação em relação à inteligência, que é uma inteligência prática, tá? Que vai ser uma inteligência voltada justamente com a interação da criança com os objetos e também com o ambiente, como por exemplo, a criança pode utilizar uma corda para poder brincar, né? Então ela vai pular a corda, por exemplo, mas ela pode utilizar essa corda para poder amarrar um determinado brinquedo, né? Então a corda ali, o objeto em si, né, vai ter diferentes funcionalidades, tá? E a criança vai desenvolver a sua inteligência a partir da interação junto com esse objeto e também com o ambiente à sua volta, tá? E uma inteligência que é uma inteligência mais discursiva, né, que vai estar muito associada ali em relação ao desenvolvimento da linguagem, né, da compreensão de conceitos, da capacidade de comunicação, né, que essa criança vai desenvolvendo ali até os seus 3 anos de idade, tá? Depois disso, né, dos 3 anos até os 6 anos de idade, a gente vai ter uma fase, um estágio chamado de personalismo, tá? E essa fase aqui, né, é interessante que ela vai ser dominada justamente por uma questão de afetividade, né? E aqui a gente vai ter uma formação, né, rudimentar em relação à personalidade da criança e também a sua capacidade de autoconsciência, tá? Uma das principais características dessa fase, né, que o Vallon vai descrever, é que essa fase ela vai ser marcada ali por que ele vai chamar de crise do negativismo, no qual essa criança vai começar a apresentar, né, comportamentos de oposição sistemática a figuras de autoridade, como por exemplo os adultos, ok? Além disso também, né, esse processo de aprendizagem e desenvolvimento vai estar muito associado em relação a uma imitação intensa, tá? Tanto de comportamentos motores, né, dos adultos, das outras pessoas que ela tem contato, quanto uma perspectiva social, né, em relação a como que essas pessoas tratam as outras pessoas, e também do ponto de vista linguístico, né? Então, repetir determinadas palavras e também ver como que as pessoas utilizam determinadas palavras em determinados contextos, tá? E também a gente vai ter uma construção da percepção dela de autoconsciência, né? Que seria esse self, que é uma percepção de si mesma, tá? Então, esse processo ele vai ser construído e vai ser reconstruído a partir, né, dessa interação dessa pessoa e também em relação à influência da sua afetividade. Então, o humor da criança vai influenciar em relação a como ela percebe a si mesma, né? E como que ela vai interagir e construir novos conhecimentos também e desenvolver a sua personalidade, ok?
A próxima fase, né, que seria a fase ou o estágio chamada de categorial, né, ela vai dos 6 aos 11 anos, e aqui, diferente da anterior, né, a gente vai ter uma dominância muito maior da cognição, ok? Aqui para o Valon, né, a gente está pensando em relação à formação de um pensamento, né, e também do raciocínio, ok? E também da formação do que ele vai chamar das funções superiores da cognição, tá? Então, habilidades cognitivas, como por exemplo atenção, memória, raciocínio, representação mental. Um exemplo de como isso vai acontecer, tá? É que a criança, né, em um momento mais anterior, ela vai ter uma compreensão de que existem triângulos, tá? Como por exemplo, esse triângulo aqui que seria o triângulo 1, que seria um triângulo que tem um determinado formato, porém, né, com o passar do tempo e a capacidade justamente de criar representações mentais, né, ela vai conseguir generalizar esse conceito que ela tem de triângulo, né, para outras formas de triângulo, né, como por exemplo, triângulos que têm diferentes perspectivas angulares, né, que também são triângulos, porém têm formas e perspectivas de construção que são diferentes, tá? Então ela vai criar uma representação mental e ela vai generalizar essa representação mental para diferentes categorias ali em relação a um objeto, né? Nesse caso aqui, um construto matemático, tá? Que vai estar associado justamente a essa capacidade de raciocínio, de pensamento, né? E vai desenvolver um pensamento muito mais complexo, ok? Além disso, né, depois dos 12 anos ali, que seria a última fase descrita pelo Valon, né, que seria a adolescência, essa criança ela vai estar novamente dominada pela afetividade, tá? Isso aqui vai ter uma influência muito grande dos hormônios da criança naquele momento, tá? E isso vai fazer com que a criança passe por intensas transformações, tanto físicas, quanto psicológicas, quanto sociais, tá? Uma das características relacionadas a essa fase de desenvolvimento é que a criança vai passar por uma autoafirmação muito grande, né, que seria basicamente a redefinição de si mesma a partir das suas relações sociais e familiares, por exemplo, tá? Além disso, essa criança também vai ter muito questionamento em relação às normas sociais, então ela vai ficar muito interessada em entender por que uma determinada coisa funciona daquela forma, tá? E isso vai fazer basicamente com que ela comece a entrar em conflitos em relação a figuras de autoridade, tá? Como, por exemplo, os pais e também os seus professores. Então, não só, né, ela vai aceitar de forma passiva, né, de que uma determinada norma funciona daquela forma. Ela precisa entender o porquê, né, e ela vai apresentar justamente esses questionamentos em relação ao porquê que aquela norma acontece daquela forma, ok? Além disso também, essa criança ela vai estar ou melhor, esse adolescente ela vai estar tendo um período ali onde ela vai estar construindo melhor em relação à sua identidade de gênero e também em relação à sua sexualidade, justamente porque ela vai começar a formar vínculos afetivos mais profundos com as pessoas que ela tem contato, ok? E aí, o Valon vai descrever essas fases de desenvolvimento, certo? Gente, essa aqui foi a segunda parte da aula, tá? Na próxima aula, na próxima parte dessa aula, a gente vai falar em relação ao Levi Vygotsky, a sua visão histórico-cultural do desenvolvimento, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.